Fala pessoal, então vamos ver hoje equações trigonométricas nos reais. Como que eu faço isso? Primeira coisa é o seguinte, ó, seno de x igual a meio. Como que eu resolvo isso? Normal, pensa, que ângulo que eu tenho que o seno dele vale meio? Para a gente brincar com isso, eu vou lembrar da tabelinha dos ângulos notáveis, tudo bem? Lembrei dessa tabelinha, o que eu vou fazer agora? Eu vou pensar, o ângulo que o seno dele vale meio é o ângulo de 30 graus, tudo bem? O que mais que eu sei? Eu sei algumas coisas, ó. Eu sei que o seno, ele vai ser, ó, positivo no primeiro, positivo no segundo quadrante e negativo nos outros dois. Então, eu sei que existe um ângulo no meu segundo quadrante que o seno é positivo e também vale meio. Que ângulo que é esse, pessoal? Como que eu faço para ver o valor desse ângulo? Lembra aquela paradinha assim, ó? Se aqui tem 30 graus, aqui também tem que ter uma abertura de 30 graus. Lembram disso? Esse ângulo aqui, ó, imagina, esse ângulo que eu tenho aqui, esse ângulo é o 180. Então, que ângulo que eu tenho aqui em cima? É só a gente pegar, ó, 180 menos 30, esse ângulo vai ser o 150. Tudo bem, pessoal? E agora, como que eu resolvo? Beleza, ó. Se fosse só na primeira volta, acabou, pararia aí. Só que eu estou nos reais. Como eu estou nos reais, isso aqui vai além. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar no seguinte, ó. Quando eu olho, estou dividindo, ó, o 30 e o 150, eu divido em partes iguais? Não sei. O que eu faço? Eu vou pensar assim, ó, do 30 até o 150. Quantos graus eu percorri? Aqui eu percorri 120 graus. Repara, ó, e aqui embaixo, quantos graus eu tenho aqui? Pessoal, tudo é 360. Se eu já tenho 120, então eu tenho 240. Reparem vocês, esse ângulo de 120 é diferente desse ângulo aqui, ó, de 240. Se são ângulos diferentes, eu não divido em partes iguais. Então, eu tenho que escrever todos os infinitos ângulos que estão em cima do 30. Como que eu faço isso? Eu pego o 30 e dou uma volta inteira. Ó. Reparem vocês, eu saio do 30, percorro uma volta inteira e volto no 30. Uma volta inteira tem 360 graus. Então, você vai fazer assim, ó, vai ser 30 mais 360 graus de uma volta inteira vezes n. Por que vezes n, pessoal? Lembra aquela brincadeira, ó, vezes n, que n, nesse caso, como acompanha o 360, o n é o número de voltas. Assim como 150, eu vou pegar aqui, ó, 150 mais 360 vezes n. Como que ficaria a solução da minha equação? Boa pergunta. A solução, pessoal, ficaria como? Ó, a solução ficaria assim, ó. O x pertence aos reais, tá bom? Ah, professor, mas e aí o n? Calma, o x é real. Então, vou fazer x pertence aos reais, tal que o x, pessoal, ó, ele pode ser o seu primeiro valor, que é de 30 mais 360 vezes n. Ou, o que pode acontecer? Vamos fazer um n um pouquinho maior aqui, ó. Ou, o que eu posso ter? O x, pessoal, pode ter o seu segundo valor. Qual que é o segundo valor? É o 150 mais 360 vezes n. E agora, não posso esquecer nunca, esse n pertence aos inteiros. Tudo bem, pessoal? Aí a solução é essa. Tranquilo? Faz outro exemplo, professor? Claro, vamos fazer mais um aqui, ó. Me ajuda a pensar, ó. Se eu pegar isso aqui, cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Para começo de história, eu vou esqueço o menos. Penso só raiz de 2 sobre 2. Se fosse positivo, pessoal, o cosseno não seria o cosseno que o ângulo, né? Qual o ângulo que vale a raiz de 2 sobre 2? Não, 45? Então, ó, se fosse positivo. Mas eu lembro dos sinais. O cosseno, pessoal, ele é mais, menos, menos e mais. Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar agora, ó, reparem vocês, aqui, ó, o valor que está aqui é um valor negativo. Se é um valor negativo, pessoal, então tem que pegar o representante do 45 nos quadrantes em que o cosseno é negativo.
onde que o cosseno é negativo? No segundo e no terceiro quadrantes. Então, pessoal, ó, 45, como que eu faço para achar? Lembra aquela historinha? Ó, se aqui você tem 45 graus, então aqui você também precisa ter 45 graus. Se eu preciso ter 45 graus, e agora, pessoal, o que que eu faço? Lembra aquela historinha? Esse ângulo que eu tenho aqui é o ângulo de 180 graus. Agora eu vou fazer assim, ó, pensa, 180 menos 45, esse daqui é o 135. E agora, ó, se eu pegar aqui, ó, se estiver somando 45 graus, ó, se estiver somando 45, 180, mais 45, isso daqui, pessoal, vai dar quanto para a gente, ó? 180 mais 45, 225. E agora, o que que eu posso fazer, pessoal? Repara, ó, eu não divido em partes iguais. Eu não divido em partes iguais. Do 135 até o 225, definitivamente não dividi o círculo em partes iguais. Professor, por quê? Gente, pensa, ó, de 135 até 225, aqui eu não tenho exatamente 90 graus. Só que o cosseno, eu posso fazer uma coisa diferente. O que que eu posso fazer no cosseno? Reparem vocês no seguinte, ó. Esse sentido é o que a gente chama de sentido positivo. Esse sentido aqui, pessoal, ó, esse sentido é o sentido negativo. O que que eu sei, ó? Essa abertura. Se eu pegar no sentido positivo, eu não tive que deslocar aqui, ó, 135 graus. No sentido negativo, pessoal, essa abertura também, ó, é igual. Quanto que vale essa abertura? Vale 135. Só que cuidado, ó, eu desloquei para o sentido negativo. Então eu desloquei aqui, ó, reparem vocês, eu desloquei mais 135, aqui eu desloquei menos 135. Eu poderia escrever assim, ó, o x poderia ser 135, olha, 135, mais, como não divide em partes iguais, 360 vezes n. E poderia escrever também o x é igual a 225, pessoal, a 225, mais 360 vezes n. Só que o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso juntar. Eu posso juntar essas duas expressões em uma única expressão. Como que eu faço isso? Eu escrevo assim, ó, o x vai ser igual a mais 135, olha, mais 135, mais 360 vezes n. Você fala, por que você colocou esse mais 135? Reparem vocês o seguinte, eu coloquei o mais porque eu desloquei no sentido positivo. E se eu tivesse deslocado no sentido negativo? Ah, se eu tivesse deslocado no sentido negativo, seria menos. Então, toda a equação do cosseno, a gente vai tentar escrever desse jeito, ó, mais ou menos. E agora? Agora a gente dá a solução, ó. Como que ficaria a nossa solução? O x pertence aos reais, tal que o x vai ser igual, pessoal, a mais ou menos 135 mais 360 vezes n. Olha, tome cuidado, não pode esquecer que esse n pertence aos inteiros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Faz mais um? Faz. Vamos lá, eu faço mais um. Vamos lá, ó. Pensa assim, tangente de x igual a raiz de 3. Que ângulo que eu tenho? Que ângulo que eu tenho? Que a tangente vale raiz de 3, pessoal. Já foi o 30, já foi o 45 também, né? Por exclusão aqui, ó, vamos fazer de verdinho para seguir o nosso padrão. Então aqui, ó, eu sei que esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. Tudo bem? E a tangente, pessoal? Eu sei que a tangente ela é mais ou menos, mais ou menos. Lembram disso? Então, o que eu sei? Eu sei que tem um ângulo no meu terceiro quadrante, perdão, ó, no meu terceiro quadrante, que ele também vai ser positivo, vale raiz de 3, e representante aqui, ó. Como que eu faço para achar isso? É bem tranquilo. Você pensa assim, ó, olha, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar isso aqui, ó, esse daqui vale 60 graus. Aqui também vai valer 60 graus. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 180. Então, pessoal, ó,
180 mais 60, esse ângulo não é o 240? Olha que coisa boa, pessoal. Do 60 até o 240, eu não tenho exatamente 180 graus. Então, aqui dividiu em partes iguais. Se dividiu em partes iguais, como que fica a minha solução? A minha solução vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tal. O que acontece com esse x, pessoal? Tal que o x vai ser, qual é o menor dos dois? 60 ou 240? O menor dos dois vai ser o 60. E agora, ó, mais 60, mais quanto que eu tenho que deslocar para chegar até o 240? Tem que deslocar 180 graus. Então, 100 vezes n. Então, 60 mais 180 vezes n, e eu não posso esquecer que o n pertence aos inteiros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Até o próximo vídeo, pessoal!